Bom, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Há uma cena muito comum, e eu já vi isso em vários filmes, também, infelizmente, tem sido presente na vida das famílias brasileiras, que é aquela cena do adolescente que fica enclausurado dentro de seu quarto, jogando videogame, assistindo, ah, conversando com colegas, amigas, né, também, e vivendo uma vida ou um mundo completamente seu. Parece que ele simplesmente vive em função dele mesmo. E essa comum cena tem estado presente na vida das famílias de fato. Não é só uma propaganda, digamos assim, que está presente nos filmes. Ele parece não se sentir parte da família. O adolescente como alguém estranho. É interessante que para alguns isso é uma coisa normal. É como se o adolescente ele realmente fizesse naturalmente isso, ele tivesse esse comportamento natural e como se não pudéssemos mudar isso. Mas será que isso é verdade? Será que todo filho, quando chega na adolescência, ele tem que ter esse comportamento? Como deveríamos lidar com isso? E se é possível não acontecer isso, ou seja, evitarmos esse problema, como nós deveríamos evitar esse problema? O fato é que, em geral, os filhos não estão sendo bem preparados pelos pais para sua relação com o mundo, sua relação com as mudanças, inclusive físicas também, as mudanças sociais, porque no momento em que ele começa a interagir mais com a sociedade, então ele sente uma necessidade de saber como fazer isso. E os pais não estão dando aos filhos a preparação necessária, respondendo perguntas necessárias. E por causa disso, inclusive, não sei se muitos ou poucos, mas é uma realidade que os pais veem nos filhos a falta de prazer, inclusive, em estar na igreja quando chegam nessa fase da adolescência. Ou seja, é um problema sério. Nossos filhos precisam ser preparados para viver e viver, inclusive, a vida adulta, porque é para isso que nós estamos preparando. E quando nós não preparamos os filhos para viverem a vida como futuramente deve ser como adultos, então eles terminam tendo uma série de problemas que eles pensavam que não fossem ter, não gostariam de ter, mas que terminam passando por falta de uma preparação. Eu já mencionei isso no passado, inclusive escrevi um pouco sobre isso, que uma estatística alarmante foi apresentada em janeiro deste ano pelo site Guia-me. E, segundo o site, 66% dos jovens cristãos que entram na universidade, eles simplesmente deixam a igreja. Isso deveria chamar nossa atenção. Porque o número de jovens que entram na universidade se desviam com tanta facilidade. O que está acontecendo? Tem algum problema. Qual é o problema? Então, tudo isso deve nos fazer refletir se os pais estão dando uma boa educação aos seus filhos, estão sabendo dar aos seus filhos respostas. Já pensou se o seu filho tem realmente respostas que precisa ter? Já pensou, inclusive, na possibilidade de que um dia você possa perder o seu filho para o mundo? Que é uma coisa muito triste. Porque o mundo também tem uma forma de trazer respostas. E uma vez que as famílias não estejam dando respostas para os filhos, pais não tenham prazer em responder aos filhos, o mundo vai trazer respostas. Há perguntas que os filhos têm, perguntas que todos nós tivemos, sobre uma série de questões. Não só a sexualidade, que normalmente é o que o mundo mais parece se preocupar. Parece que a relação sexual, a questão sexual, é a mais importante de todas e o mundo só fala sobre isso. E isso também é necessário se responder, ainda que não seja a mais importante.
Mas há muitas outras perguntas que os filhos precisam ter e os pais não dão. Não é incomum os pais dizerem assim: meu filho, agora não, agora não. Depois a gente conversa, eu estou ocupado. Ou seja, as questões dos pais, as conversas dos pais com seus amigos, o preparar uma refeição, o arrumar uma casa, o trabalho da empresa, o trabalho remunerado, tudo aquilo que diz respeito aos pais parece ser sempre mais importante do que os filhos. Porque as perguntas dos filhos parecem muitas vezes serem bobas. Perguntas simples demais, pequenas e que parecem não terem tão importância. Só que são essas perguntas que, respondidas, vão construindo também a cosmovisão dos seus filhos. Eles perguntam coisas que para nós hoje podem ser muito básicas, mas essas respostas vão ajudar os filhos a entenderem o que é a vida, quem eles são, por que as coisas são como são, quem é Deus. E os pais têm um hábito de não valorizar as perguntas dos seus filhos. Ou seja, os pais, eles não estão pensando, refletindo em como ajudar os filhos a construírem a cosmovisão deles. Quando chega na adolescência, o que acontece com os filhos? Eles entram em crise. Porque eles encontram uma série de mudanças no corpo que eles não sabiam como lidar. Eles encontram um mundo que abriu as portas para eles e eles não sabem como resistir, de um lado, a uma série de tentações que vão chamando e não sabem como se relacionar diante dos desafios que o mundo vai oferecendo. Então, ou eles terminam mergulhando de uma vez por todas no mundo, por causa da atração natural, ou eles terminam ficando em crise. E é essa crise que todo mundo diz que a todo adolescente tem crise. Não é verdade. O adolescente não precisa passar por certas crises que hoje tem sido comum, porque ele pode ser bem preparado muito antes de chegar à adolescência, para que no dia que chegar, ele saiba lidar com ela, com a juventude, com a adolescência e assim por diante. Então, veja que é preciso que os pais valorizem seus filhos. A gente viu inclusive isso no primeiro estudo nesse ano. E a minha pergunta então agora é: que marcas os pais estão deixando em seus filhos ao colocarem os filhos de canto, deixando que eles vivam um mundo deles que se tornou inclusive uma marca bem comum hoje, que é ver a criança, o adolescente, o jovem passar o dia no celular, no computador, numa TV, jogando videogame. Que marcas os pais estão deixando ao permitirem que os filhos vivam assim, simplesmente para se livrar deles? Veja, hoje é comum os pais deixarem filhos numa creche para poder fazer aquilo que eles gostam ou que eles precisam. É comum os pais deixarem seus filhos entretidos num celular para poder os pais fazerem aquilo que eles gostam. E às vezes é para que os próprios pais também estejam em redes sociais, também estejam na TV, assistindo jogos, também estejam conversando com seus amigos, enquanto os seus filhos estão quietinhos no celular. Ah, consegui que meu filho ficasse quieto. Como? Como? Está no celular. Mas o que tem de bom nisso? Deixá-lo quieto é um animal que é um animal feroz. Se não deixar o filho quietinho ali, ele vem perturbar. O filho parece um monstrinho. É isso que os filhos são, monstrinhos, que a gente precisa apenas fazer com que eles fiquem quietinhos, caladinhos, sem perturbar a gente. Então eles não têm valor, o valor só tem a gente tem valor, eles não. Então percebam que isso tudo mostra uma urgente necessidade dos pais se relacionarem corretamente com seus filhos. Seus filhos precisam serem preparados, precisam construir também a cosmovisão deles. E como é que vocês estão fazendo isso? Observe então que as necessidades básicas da vida dos filhos
E a distração, ficar no celular, ficar numa televisão, ficar no videogame, se tornam centrais na vida dos filhos. Ou seja, tudo que os pais precisam dar aos filhos é básico. O que seria o básico? Seria casa, comida, bebida, vestuário, coisas básicas. A educação informativa, veja, não a discipular, ou seja, a educação visando apenas uma série de informações, algumas delas inúteis, por sinal, até porque se eu perguntar para você se você lembra de uma série de informações adquiridas durante o Fundamental 1, 2 e médio, tenho certeza que você não lembra, ou seja, são informações inúteis. Elas são informações que poderiam ser direcionadas apenas para quem um dia fosse usá-las profissionalmente. Então, todavia, elas são dadas. E informações visando apenas um sucesso financeiro e econômico um dia. Certo? Então, os pais têm que dar a educação informativa e o divertimento. Os filhos precisam ter alguma distração. Quando os pais agem desse jeito, eles estão ensinando aos filhos que é isso que importa. Já pensou nisso aí? Pense. O que importa para os filhos? Como você tem mostrado o que é importante para a vida do ser humano e, obviamente, para a vida dos seus filhos? O que é? Essa visão ou cosmovisão que os pais vão repassando para os filhos é uma cosmovisão materialista. Os filhos vão se ver como animais racionais. O que é um animal racional? O animal racional é aquele que só precisa comer, beber, que precisa das suas necessidades básicas e ele tem uma capacidade a mais do que os outros animais. Ele consegue pensar, ainda que pareça que isso não vai muito além daquilo que é o básico da vida. Conseguir melhor ou conseguir um estilo de vida melhor. Os filhos vão se ver sem alma. Não há eternidade, não há mais nada. Essa preocupação não vai existir. Por quê? Porque os pais mostraram para os filhos que cumprir um papel paterno é dar a eles o básico. E as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, as necessidades da alma dos filhos são ignoradas. Quando nós desprezamos as necessidades da alma dos filhos, e a necessidade, portanto, de dar respostas, estamos comunicando a eles que tudo o que importa é o aqui e agora imaterial. E mostramos com isso que tudo o que somos são animais racionais. Portanto, a gente precisa corrigir esse probleminha. Pergunta: quando vocês, pais, conversaram com os seus filhos? Há um hábito de conversar com os filhos? Qual foi a última vez que você conversou com os seus filhos? Chamou os filhos para dialogarem? Deixou que eles perguntassem? Não importa o quão boba pareça a pergunta aos seus olhos. Deixou que eles perguntassem, conversou. Isso tem acontecido? Quantas vezes vocês fazem isso? Conversam com os filhos no dia a dia? Quantas vezes vocês se relacionam com eles para que eles possam crescer juntos com vocês? Vocês estão dando respostas para os seus filhos? Então, vocês sabem, já que há uma relação entre pais e filhos dentro de casa, qual é a cosmovisão que os filhos estão adquirindo? Qual é? Deixa eu pegar um texto aqui da Escritura, obviamente, que nos ajuda a ver a necessidade de pensar. Mateus 16, versículo 13 a 17, diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Observe, tem um momento da caminhada em que Jesus está ensinando aos discípulos que ele pergunta para seus discípulos: as pessoas estão dizendo o que sobre mim? E eles falam: olha, alguns pensam que é um profeta, ou é Jeremias. Bom, estão pensando em uma série de coisas. E Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês pensam o quê? Então, o Pedro dá uma resposta e Jesus elogia, inclusive mostrando que foi pela graça de Deus que ele deu a resposta correta. Há uma série de questões nesse texto para a gente refletir. A primeira delas é: veja a necessidade de nós conduzirmos nossos filhos a refletirem sobre aquilo que é importante. Pergunte para eles: o que, que você acha sobre isso? O que, que você acha sobre aquilo? Nós precisamos saber que tipo de cosmovisão os nossos filhos estão construindo ao longo da vida. E veja que o texto também nos mostra que existe uma resposta certa. As pessoas têm várias respostas. Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo, aquilo outro. Havia uma série de respostas. Mas uma única resposta estava certa. Ou seja, existe a verdade. Ela é absoluta. E nós precisamos transmiti-la para os filhos. Muitas coisas são ditas, mas uma delas é verdadeira. Nós precisamos ajudá-los a chegar a esta verdade para que a cosmovisão deles esteja correta. Por exemplo, vamos pensar aqui. Quem são eles? Quem são os filhos? Como é que eles se veem? O que é o ser humano? De onde veio o ser humano? Qual o propósito da vida do ser humano? Como o ser humano deve viver? Essas são algumas perguntas que precisam de respostas e precisamos ajudar nossos filhos a terem essas respostas. Um outro texto interessante é Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8, que nos diz o seguinte: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A cosmovisão, ela é construída. A cosmovisão, ela não surge do nada. Os filhos adquirem uma visão correta sobre a vida, sobre quem eles são, sobre Deus, sobre o mundo, sobre a família, sobre tudo, se alguém ensinar. Se ninguém ensinar, eles não vão construir uma correta cosmovisão sobre tudo isso. Por quê? Porque a verdade não está simplesmente neles. Não é uma coisa que eles vão adivinhar. Eles precisam aprender. Não é em vão que a Escritura nos foi dada. O homem não tem a verdade nele. Ele precisa aprender a verdade. Como você está ensinando o seu filho a verdade? Como você está se relacionando com ele para dar a ele a verdade?
Eu gostaria, a partir de agora, então, fazer uma série de perguntas para nós refletirmos sobre a construção da cosmovisão de seu filho. Como você está ajudando? Por exemplo, qual a primeira coisa que vocês fazem ao acordarem todos os dias? Qual é a primeira coisa? Você ora ao Senhor, você vai ler a Bíblia, você vai comer. Qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a primeira coisa que você deseja que o seu filho faça? Quando a gente diz qual é a primeira coisa, é porque é uma questão de prioridade. Observe que quando você tem uma coisa muito importante para fazer, você dá prioridade a ela em detrimento de outras. Você tem uma série de coisas para fazer, mas aquilo que você considera mais importante vem em primeiro lugar. Então, eu pergunto para você que é pai, você que é mãe, e na sua relação familiar, o que você tem feito e ensinado ao seu filho que é o mais importante? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você acorda e ora ao Senhor e ensina aos seus filhos que a primeira coisa que é tão simples, tão fácil, mas ao mesmo tempo tão profunda, tão importante, que é falar com o Criador, falar com Deus. Essa é a primeira coisa. Simples, mas que deixa marcas importantes. Se o mais importante é comer, então a primeira coisa que a gente, ao acordar, faz é ir à cozinha comer. Se o mais importante é trabalhar, a gente não faz mais nada e corre para o trabalho. Se o mais importante for outra coisa qualquer, será aquilo que nós faremos. O que é o mais importante? Como eu disse, pode parecer simples, mas imagine uma criança, dia após dia, vendo que a família coloca em primeiro lugar no seu dia uma prática qualquer. Vamos considerar que seja comer, algo tão simples, tão básico. A primeira coisa que a família faz ao acordar é correr para a cozinha e comer. Ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela vai só comer. Todos os dias. Há algumas famílias até que ensinam, olha, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, então insiste que os filhos comam bem. Só que, como eu disse, é a primeira coisa. Então, depois de 10 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos, em que os filhos veem dentro de casa que a coisa mais importante, ou a primeira coisa a ser feita durante o dia, durante 365 dias e durante 18 anos, nesses 365 dias multiplicados, qual é a visão que um filho vai ter sobre as prioridades? Percebe a importância de atitudes pequenas? Coisa tão simples, mas que vai construir na vida do seu filho uma cosmovisão. Minha saúde é mais importante que tudo. Olha que coisa interessante. Nas nossas conversas com as pessoas, tanto de fora da igreja como de dentro, eu tenho ouvido, eu vi na minha jornada pastoral e antes mesmo disso, muitas pessoas dizerem a seguinte frase: estando com saúde é o que importa. O mais importante é a saúde. O restante é secundário. Frases semelhantes. Observe, elas não perceberam que foi construído nelas a cosmovisão de que o mais importante para a vida do ser humano é a saúde. Pergunta para você que é um cristão e que sabe que tem alma, e que sabe que a morte chegará, e que sabe que existe uma eternidade e que um dia haverá para todos a distribuição entre céu e inferno. A saúde é o mais importante? Seria mesmo? Então, o que você, como família, faz em primeiro lugar? Qual é a primeira coisa que você faz? O que você está ensinando ao seu filho que é a prioridade? Olhe, não é errado comer, muito menos ir trabalhar. Mas você pode ensinar ao seu filho que a primeira coisa que ele deveria fazer é falar com o Criador. Quem nos fez,
quem nos criou e quem nos redime, nos salva por meio de Jesus Cristo. Primeira coisa, simples. Mas imagine que aqueles mesmos 365 dias, multiplicado por 18 anos, o seu filho orou ao Senhor como a primeira coisa no dia. Como é que ele vai viver o resto da vida dele? Ele nunca mais vai conseguir acordar sem primeira coisa falar com Deus. Ele vai abrir os olhos e então vai pensar no Criador. Ele vai louvar a Deus, vai agradecer pela noite de sono, porque ele aprendeu durante todos os seus dias em casa que é a primeira coisa que se deve fazer, porque é a mais importante. É o relacionamento com o Criador. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quais as prioridades da sua família? Vocês têm objetivos de vida? Ou não têm objetivo nenhum? Tendo objetivos, propósito, quais as prioridades da família? O que a família considera mais importante e menos importante? Eu, obviamente, me refiro a tudo. Nessa relação com tudo, as necessidades básicas, a própria saúde e tudo mais que se pode viver e ter na vida, quais as prioridades? Isso você pode mostrar para o seu filho. Vamos dar outro exemplo aqui. Digamos que domingo, a escola dominical, e você acorda com a família, todavia o seu filho não fez a tarefa da escola. E naquele momento, então, você diz assim, então você não vai para a igreja, você vai ficar em casa fazendo a tarefinha da escola. Fazer a tarefa da escola é algo certo, é algo sério, é responsável. Mas quando você substituiu a escola dominical pela tarefinha da escola, da escola do dia a dia, você comunicou para ele que a escola é mais importante, que o estudo informativo da escola é mais importante do que a educação moral e espiritual que a igreja fornece. Veja, uma atitude simples, mas que vai aos poucos ajudando a construir no seu filho uma cosmovisão secularizada, em que as coisas presentes, as coisas do mundo, ou as coisas básicas necessárias para a subsistência são mais importantes do que as coisas da alma, do que a moralidade e assim por diante. Então, quais são as prioridades da família? Uma outra pergunta. O que vocês fazem nas horas vagas? Normalmente é aquele horário depois do trabalho. Você passou o dia trabalhando, chega em casa, toma um banho, vai jantar, e aí você tem algumas horas livres. De 7, digamos, de 6, 7 horas da noite, 18, 19 horas, até a hora que vocês forem dormir, 21 horas, 22 horas. O que vocês fazem nesse horário? Esse é o momento em que a família normalmente está livre. Como vocês usam esse momento em que vocês estão livres? Vocês conversam? Sobre o que vocês conversam? Ou de repente o pai vai assistir um jogo de futebol, a mãe vai conversar com as amigas na internet, os filhos estão um no celular, outro na TV, outro no videogame, e a família distribuída nos cômodos da casa está fazendo cada qual aquilo que gosta, o lazer, o divertimento. Ou seja, aquele momento, que era um momento livre, que poderia ser de uma forma preciosa, usado para a família, está sendo usado para coisas que nem são importantes. Então veja, tudo isso vai ajudando os filhos a verem o que é importante ou não. Naquele momento você poderia chamar a família e perguntar como é que está cada um, saber o seu filho como é que ele está e começar diálogos sobre a vida, sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos, sobre quem é Deus, sobre quem é o homem, sobre a vida, sobre como está a escola, como é a sua relação. Isso mostraria para o seu filho que a relação familiar é importante
e que a educação dos filhos é fundamental e até mais importante do que o seu jogo de futebol na TV, mais importante do que a conversa com as suas amigas pela internet, ou mais importante do que outras coisas que se possa fazer naquele momento. E a família reunida para falar sobre Deus, para falar sobre o Senhor Jesus, para ler a Bíblia, para dialogar, ela constrói não só um relacionamento sólido, mas ela ajuda a construir nos filhos uma cosmovisão sólida, madura. Ou seja, gastar tempo com a família, gastar tempo com os filhos. Isso é fundamental. Quantos de vocês estão fazendo isso? Quantos de vocês estão gastando as horas da noite com aquilo que é bom? Por exemplo, nesse momento, assistindo uma palestra para aprender a educar os filhos, que ela não acontece todo dia. E ensinar os filhos que também é importante viver a vida comum da igreja. Faz parte, inclusive. Veja, normalmente as igrejas têm reuniões de oração e de doutrina na semana. Não é adequado que a igreja tenha atividades todos os dias, porque a igreja se torna ativista e a família fica sem tempo nenhum para ela. Então, as igrejas costumam ter 2 dias de atividade para as noites, para que as famílias possam ter tanto o aprendizado da palavra, quanto se dedicar à oração. Você se envolver com a vida da igreja naqueles poucos momentos é uma forma também de tanto ser abençoado pela relação com a igreja, nessa busca por uma vida de crescimento, de aprendizado e de devoção, de oração, quanto você vai ensinar aos seus filhos que a vida da igreja é importante, que a relação com a igreja é importante, que buscar a Deus é importante e não apenas aquilo que é uma necessidade considerada vital, que é o trabalhar para ter, e tendo, está tudo bom. Então, como você está usando as horas da noite? Faça bom uso disso. Aprenda a fazer bom proveito de momentos que podem ser fundamentais na construção da cosmovisão de seus filhos. E aí, Deus existe? Essa é uma pergunta que você pode fazer a uma criancinha. Desde que a Julinha começou a ir para a escola, nós conversamos bastante no caminho. No caminho entre casa e escola. Ela ia fazer 6 anos. Nessas conversas, a gente conversava sobre tudo. Tudo que ela perguntasse, a gente procurava responder e também fazíamos perguntas para instigar a curiosidade dela. Perguntar sobre quem é Deus, ela perguntou muitas vezes: como eu sei que Deus existe? E como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Perguntas que pessoas adultas podem fazer para nós quando estamos discipulando. E ela só tinha 5 anos, e ainda ia fazer 6. Responder essas perguntas é fundamental. Às vezes ela se sentia culpada por ter dúvidas que pareciam ser uma expressão da incredulidade, mas entender que elas precisam realmente ser sinceras. Eu não sei como é que eu consigo chegar à compreensão da existência de Deus. Elas, do jeito delas, precisam externar isso. E os pais precisam estar prontos para dar a elas respostas sólidas, respostas corretas, respostas satisfatórias. Respostas que realmente possam fazer com que elas se sintam firmes. A resposta foi uma resposta boa, firme, que satisfez completamente. Então, deixe seus filhos perguntarem. Deixe seus filhos questionarem. E instigue isso. Deus existe? Como é que eu me relaciono com Ele? A família deveria se relacionar com Deus? Como isso deve acontecer? São perguntas. Quando chega na adolescência, seu filho não quer mais ir para a igreja. Ou seja, ele pouco meditou sobre Deus. Por que ele não quer mais ir para a igreja? Se Deus fosse importante para ele,
Ele ia querer continuar indo. Provavelmente você levou os seus filhos para a igreja por obrigação. Se eles não fossem, ficariam de castigo. Se eles não fossem, apanhariam. De fato, os pais têm que ser firmes. Todavia, não é suficiente. Não significa que se os filhos disserem, eu não quero ir, então não vai não, fica em casa. Não. Até porque se o seu filho dissesse, não quero comer mais feijão, você deixaria? Ou se o seu filho dissesse, eu quero colocar o dedo na tomada, você deixaria? Ou se o seu filho dissesse, eu quero sair e voltar de meia-noite, seu filho só tem 7 anos de idade, você deixaria? Não. Então a gente não tem que deixar os filhos fazerem o que eles querem. Lógico que não. Mesmo jeito, eles têm que ir junto conosco, aprender a adorar o Senhor, aprender a Bíblia. Mas não é suficiente. Não é apenas isto. Não se restrinja a isso. Educar os filhos. Eles precisam aprender em casa, com vocês, tudo aquilo que são respostas que vão surgindo, perguntas que vão surgindo, as perguntas que vão surgindo naturalmente. Eles precisam aprender com vocês sobre suas dúvidas em casa. Em casa. Vocês precisam saber lidar com essas perguntas e ainda instigar os filhos a isso. Pergunte para eles. Chegue para o seu filho e diga, meu filho, quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Deixa ele falar. Eu acho isso, eu acho aquilo. E começa a fazer perguntas e motive a curiosidade dos seus filhos. Instigue. Pergunte sobre quem é Jesus. Pergunte sobre quem é o ser humano. Sobre a vida e até sobre a morte mesmo. Pergunte. Deixe os seus filhos terem curiosidade. A curiosidade dos filhos é boa. Instigar a curiosidade dos filhos é algo bom. O que nós precisamos é estar prontos para responder. E caso você se sinta despreparado para qualquer pergunta, seja sincero. Eu preciso estudar mais, eu preciso aprender, mas você precisa se esforçar. Você não vai simplesmente ignorar as perguntas do seu filho ou enrolar o seu filho. Se você enrolar, ele vai um dia perceber que você foi incoerente, não satisfez, e vai tentar encontrar respostas em outro lugar. Se você ignorar, ele vai procurar alguém que não o ignore. Por isso que é tão fácil ensinar o evolucionismo, o naturalismo, o feminismo e tantos outros movimentos e ideologias na escola para os adolescentes. Porque eles estão desejando respostas e os pais não estão se interessando nem um pouquinho em dar respostas. Eles querem saber quem são, eles querem saber de onde vieram, eles querem saber para onde vão, eles querem saber o que fazer com a vida e os pais não estão preocupados com isso. Os pais estão preocupados com uma única coisa. Meu filho, estude, tire nota boa, seja um bom profissional, orgulhe seu pai sendo um bom médico e ganhe muito dinheiro. O que você vai fazer com sua moral, com seu caráter, com sua alma? Isso não me interessa. Os pais fazem isso com seus filhos sem perceberem. Então instigue seus filhos a perguntarem, a curiosidade. Deixe, não despreze as dúvidas deles e tenha satisfação em responder aos filhos. Tenha satisfação. Isso é importante. Outras perguntas podem ser feitas mais. Por exemplo, o domingo, o que ele é para a família? Como é que a família trata o domingo? Se a família trata o domingo apenas indo passear, vamos ao shopping, vamos passear em Gramado, vamos à praia, vamos não sei para onde. E não é importante adorar o Senhor, não é importante aprender a Bíblia. Os seus filhos, quando chegarem, por exemplo, na adolescência e tiverem que fazer tarefas de casa, eles vão dizer assim, pai, eu tenho que estudar para a prova, posso faltar o culto? A resposta que eles esperam é sim. Porque os pais ensinaram que até o lazer é mais importante do que o culto.
até o lazer, quanto mais o trabalho. Isso construiu nos filhos a cosmovisão materialista, em que o Criador não é tão importante. O Criador não tem um tanto valor assim não. Por quê? Porque eu posso substituir a presença de Deus, o culto a Deus, por qualquer coisa. Basta eu me interessar por ela. Ah, eu não tenho nada para fazer hoje, vamos para a igreja? Então a igreja é o resto, o Deus é o resto. E isso é construído ao longo dos anos. Nós temos 52 domingos por ano. Isso multiplicado pelo número de anos de seus filhos. Ou seja, eles viram isso inúmeras vezes. 100, 200, 300, 500 e mais, ou mais vezes. Eles vão, então, inculcando aquilo que você, com a família, está ensinando aos filhos na prática. Mas se você mostra para os seus filhos que o culto ao Senhor é prioridade, que eles não podem trocar por nada, que mesmo que eles queiram, ah, pai, eu queria tanto ir para o shopping, ah, mãe, queria tanto ir para o parquinho, agora não. Agora é o horário do culto, vamos ao culto. Ah, pai, eu tenho que fazer uma prova, tenho que estudar. Você teve vários dias para isso, vários horários para isso. Agora não, agora você vai ao culto. Você estará ensinando ao seu filho que Deus é mais importante que tudo. Que Deus é mais importante do que todas as nossas necessidades. Porque o próprio Deus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não é em vão que Deuteronômio 6, versículo de 4 a 9, nos diz o seguinte. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ele nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Observe que amar a Deus de todo o coração tem a ver com prioridade máxima, prioridade completa. Ele tem que ser primeiro. E você mostra que Deus é primeiro nas suas atitudes do dia a dia. Não apenas falando da boca para fora. Não apenas isso. Veja, outra pergunta. O que acontece com as pessoas quando elas morrem? Os seus filhos precisam saber disso. A vida não é um conto de fadas, felizes para sempre. A morte é uma realidade por causa do pecado. E é preciso saber disso. Para onde elas vão? Já pensou com seu filho? Já meditou sobre essa verdade? Isso é importante? Temos alma? E aí veja, isso leva a uma série de outras perguntas, como se preparar para a morte? O ser humano tem que se preparar para a morte? Ou não? Ou não é preciso se preocupar com isso? Aquele dia não é importante. Não vai acontecer nada demais. Olha, assim como você enterra um gatinho, morreu, enterra. A gente enterra o ser humano, é assim? Não há nada mais depois disso. Não há nem céu, nem inferno, nada disso. Então, pensar nisso faz com que a gente compreenda, medite, reflita mais sobre o que é a vida. Qual o propósito dela? Como devemos viver a vida? E os seus filhos precisam saber disso desde a infância. Quando o seu filho nasce, você começa o processo de educação e construção da cosmovisão dele. O nascimento do seu filho é o ponto de partida. Porque no momento que o filho nasce, a sua vida se torna um modelo para ele. Se você dá prioridade a Deus ou não, ele vai ver todos os dias. Se você lê a Bíblia ou não, ele vai ver todos os dias. Como você se relaciona em casa, ele vai ver todos os dias. Se adorar a Deus no dia do Senhor é importante ou não, ele vai ver todos os dias. Se você faz da família
algo importante ou não, ele vai ver todos os dias. Tudo isso faz parte da educação dos filhos e, portanto, da construção da cosmovisão. Se o seu filho vai ser um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom trabalhador, se o seu filho vai servir a Deus e vai temê-lo, se ele vai dar prioridade a Deus, ou Deus vai ser sempre aquele que é o último em todas as coisas, ou seja, quando eu tiver tempo, eu atendo ao Senhor, eu busco ao Senhor. Isso tudo vai ser construído ao longo dos anos. Não é de uma hora para outra. Ah, agora eu vou dizer meu filho, pode ou não pode, é ou não é. Depois de ter vivido 18 anos em que você mostrou com sua vida, com a sua família, com a forma como você conduziu lá, com a forma como você deu prioridades, mostrou o oposto do que deveria. Então, a cosmovisão não é algo que é ensinado de uma hora para outra. É construído. E começa em casa. Começa em casa. Inclusive, veja, o cristão deve casar com qualquer pessoa? Essa é uma pergunta importante. Sabe, quando chega na adolescência, os adolescentes começam a despertar para a questão do namoro. E muitos pais ficam desesperados. Por quê? Porque o menino ou a menina vai se apaixonar por alguém. E isso vai depender da relação familiar, se estarão mais ou menos vulneráveis a isso. Só que como os pais não sabem se relacionar bem com seus filhos a ponto de dar a eles base suficiente para que nos dias em que começa a aflorar os sentimentos e esse natural desejo, então eles começam a se desesperar. Prepare o seu filho para o dia em que vai casar desde o início, mostrando se é ou não importante o casamento. Basta gostar? Será que o seu filho será capaz de dizer para um menino ou uma menina que são atraentes, que cativantes? Será que o seu filho seria capaz de dizer assim, não, nem vou olhar, porque não são adequados, não é o tempo certo, não servem para casar. Por quê? Por várias razões que não se encaixam nos critérios bíblicos de uma pessoa adequada para o casamento cristão. Seu filho tem capacidade de fazer isso? Sua filha tem capacidade de rejeitar uma tentativa de namorar com ela? O encanto dos meninos? Ela fará isso ou ele se forem preparados para isso. Então observe que como você aproveita o dia a dia e a forma como você está mostrando como se vive e ensinando acerca do olhar para tudo, de como pensar sobre tudo, é tão importante que vai repercutir na vida dos seus filhos no presente e no futuro. A vida dele vai depender da cosmovisão que você deu para ele. A vida de seu filho depende muito da cosmovisão construída pela família. E essa cosmovisão é construída em casa, no dia a dia. É construída na forma como você trata os filhos, trata as coisas de Deus, como você se relaciona com o próprio Senhor, as prioridades, a forma como você lida com a importância das perguntas, por mais bobas que pareçam, de seus filhos e assim por diante. Então, é fundamental que você comece a se preocupar em dar ao seu filho uma boa construção de sua cosmovisão. O que você deve fazer? A partir de hoje, comece a se relacionar mais intimamente com sua família. As horas da noite em que você, chegando do trabalho, passa a ter livre, ou seja, é o momento em que você vai jantar, vai poder descansar. Em vez de estar fazendo coisas
individuais, de forma isolada, assistindo um jogo de futebol ou conversando com amigas, coisas que são de um interesse muito particular, chama a sua família. Chama. Vai brincar com seus filhos. E nessa brincadeira, peça sempre a Deus sabedoria para fazer perguntas e despertar curiosidade sobre coisas tão importantes da vida, sobre a ética, sobre a existência humana, ou seja, o quem nós somos, a nossa relação com Deus. Chama a família e vai ler um pouco da Bíblia. Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, você tem 365 capítulos por ano. Já é alguma coisa. Ainda que você não leia a Bíblia toda. Se você conseguir ler 3, melhor. Mas, se ele estiver lendo um, já está um bom caminho. E gaste aquele tempo com a família. Observe que para isso você vai ter que vencer o seu egoísmo. Ou seja, aquele desejo particular de fazer a sua vontade. E mostrar mais amor à sua família, aos seus filhos, do que a si mesmo. Puxa, o time que eu gosto tanto vai jogar nesse momento. Mas você sabe que os seus filhos precisam de você. Custa abrir mão. Você não pode deixar isso para outro momento. De repente, em outro momento chame a família. Olha lá seu filho, está no videogame. Passa o dia todo se deixar. Está no celular. E tudo isso para que você possa ter um sossego com isso. Você está abandonando seus filhos e deixando que a cosmovisão deles seja construída por outros influenciadores da vida dele. Os amigos, a TV, a escola, os professores e os amigos e outras coisas mais. Não deixe que isso aconteça. Nós precisamos começar a preparar nossos filhos para o mundo desde cedo, para saber lidar com ele. Precisamos preparar os filhos para uma vida com Deus, desde o início da vida. É nossa responsabilidade. Assuma. Mas faça isso com prazer. Olha para Deus assim, Senhor, foi o que eu recebi de Ti. Filho é herança do Senhor, é bênção. Então olhe para eles como bênção. E peça a Deus sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria para ensinar meus filhos, ensinar a Tua palavra, o Teu caminho, a partir do meu exemplo, inclusive. Então, peça a Deus sabedoria e comece a fazer. Peça a Deus também até prazer. Senhor, me ajude a ter prazer. Eu não quero olhar para o meu filho, minha filha, como um problema. Lá vem o problema. Eles não são problemas. Mais traquinas que sejam, brincalhões, mais que façam besteirinhas, são filhos, são pessoas, são bênçãos de Deus para nós. O que eles precisam é que nós saibamos conduzi-los pelo caminho certo. Inclusive para que possam, aos poucos, aprender a dominar a si mesmo, para não fazerem coisas erradas. Então, para que isso aconteça, comece hoje. Acorde pensando no Senhor e concorde com o seu cônjuge para transformar sua família numa escola. Uma escola que tem como propósito formar nos seus filhos uma cosmovisão cristã, em que eles vão aprender sobre tudo e vão aprender a resposta sobre todas as suas dúvidas. Respostas certas, respostas bíblicas, que vão dar a eles maturidade e solidez para lidar com a vida. Com certeza, se você fizer isso todos os dias, você ficará muito mais tranquilo no dia em que chegar a adolescência. Você ficará muito mais tranquilo quando tiverem que ir para a universidade, sem medo que os seus filhos se desviem do caminho do Senhor por causa da influência do mundo. Porque você deu a eles capacidade, deu a eles solidez, deu a eles o conteúdo para lidarem, se relacionarem com o mundo. E eles serão instrumentos de Deus também para levar outras pessoas à verdade, à palavra do Senhor. Portanto, comece hoje. Não deixe para amanhã. A vida passa rápido, muito rápido. Quando você menos esperar, seu filho é um adolescente, é um jovem e pode estar completamente perdido.
não sabe o que faz da vida, não sabe para onde vai, tudo o que faz é passar o dia gastando o seu tempo com besteiras, porque os próprios pais ensinaram que não é importante saber como aproveitar o tempo. Então ensine hoje, gastando bom tempo, um tempo correto, adequado com a família, fazendo aquilo que é bom, ensinando os filhos a pensarem naquilo que é importante.